Boa noite, meu nome é Vitor Petindá. Meu grupo é composto pelo Lucas de Lima Botelho e o Pedro Calizani. E hoje eu vou falar um pouco sobre os padrões de projeto Iterator e Interpreter. Bom, o Iterator é um padrão de projeto comportamental. A gente pode implementar o Iterator para qualquer tipo de coleção de objetos, sejam matrizes, listas, hash tables e etc. Né? Para cada coleção de objetos que queira encapsular, a interação cria-se uma implementação para a interface. É, Todos os integrators devem implementar a mesma interface. Isso faz com que o código cliente seja compatível com qualquer tipo de coleção ou qualquer algoritmo de travessia, desde que haja um integrator apropriado. Se você precisar de uma maneira especial para a travessia de uma coleção, você só precisa de criar uma nova classe integrator, sem ter que mudar a coleção ou cliente. Além disso, é, o integrator ele consegue implementar o código em si, ele consegue encapsular o caminho. Ele faz isso pegando desde o início até o fim do código e com isso consegue encapsular é, e criar um novo tipo de interface, facilitando muito mais o código. Para exemplificar o intereito, a gente pode pegar o exemplo de uma viagem. Em uma viagem você pode escolher entre diversas opções, como você é, andar pelas atrações turísticas, você mesmo. Você pode olhar na internet um guia, ou contratar um guia, né, de passeio turístico. Essas formas de realizar é um bom exemplo de como o intelecto age dentro de um código. Ele tem várias maneiras de percorrer o caminho e encapsulá-los, né. É, um dos principais problemas do intelecto é que independentemente da complexidade da coleção, ela deve fornecer uma maneira de acessar seus elementos, né? Deve haver uma maneira de atravessar os elementos sem ter que acessá-los repetidamente, várias vezes e sobrecarregando. É, Adicionando mais e mais algoritmos de travessia para uma coleção, gradualmente ele vai desfocando sua responsabilidade primária. Com isso, o código cliente pode trabalhar com várias coleções e não se importar com a maneira como elas armazenam seus elementos. Porém, uma vez que as coleções fornecem diferentes maneiras de acessar seus elementos, não existe outra opção, além de acoplar no código uma forma de acessá-los de uma forma mais coerente. Falando um pouco sobre a estrutura de classes do Iterator, a gente tem a interface, que possui as operações necessárias para percorrer uma coleção normalmente. Ele busca o próximo elemento, vê a posição atual e recomeça a interação. A gente tem o Concrete Iterator, que ele implementa algoritmos específicos para percorrer uma coleção. O objeto intelecto deve monitorar o progresso da travessia por conta própria. Com isso, ele permite que diversos intelectos percorram a mesma coleção, independente um do outro. A gente tem a interface coleção, declara um ou mais métodos para obter os intelectos compatíveis com uma coleção certa. O tipo de retorno dos métodos deve ser declarado como a interface do intelecto, correspondentemente, para permitir que as coleções concretas possam retornar vários tipos de intelecto da mesma coleção. A gente também tem o Concrete Collection, que retorna novas instâncias de uma classe Iterator concreta, em particular, cada vez que o cliente pede por uma, né? E a gente tem um cliente. O cliente interage com as coleções e com os Iterators através de interfaces. Dessa forma, o cliente não fica acoplado às suas classes concretas, permitindo a utilização de várias coleções e Iterators com o mesmo código cliente, né? Ou seja, cada cliente pode decidir qual dos caminhos ele quer seguir. É, Nesse exemplo, temos a classe principal, um menu item, que é um item de um menu que possui um nome. Esse menu poderia ser qualquer menu de algum site, né? Depois temos a interface Iterator, que é implementada pela classe menu Iterator, que será responsável por interar a coleção de menus que estará em algum tipo de coleção de objetos como uma matriz. Nessa situação, temos uma classe que cria uma coleção de menus. Por isso, é necessário percorrer esses menus para mostrar que tudo que há
nessa coleção para mostrar tudo que está nessa coleção. Aqui a gente pode ver o Public Class mostra menu, que é a nossa classe. E toda a estrutura interna do Iterator foi abstraída pelo padrão de projeto Iterator, deixando tudo de uma forma muito mais limpa e clara. A única coisa que utilizamos são os métodos next e o hash next, como pode ver no código. Como o próprio nome já diz, o intérprete ele vai meio que interpretar certas linguagens de programação. Dada uma determinada linguagem, o padrão intérprete define uma representação para sua gramática, juntamente com o interpretador, que usa a representação para interpretar sentenças na língua. Isso quer dizer que ele vai pegar certas operações e vai meio que decodificar, ele vai meio que interpretar esse tipo de operação, pode ser matemática ou não, e com isso vai conseguir tipo, interpretar ela e com isso realizar a operação. O padrão de intérprete é amplamente usado em computadores implementados com linguagens orientadas a objeto. O padrão intérprete busca em geral resolver o seguinte problema: que uma classe de problemas ocorra repetidamente em um domínio bem definido e bem compreendido. Se o domínio for caracterizado como uma linguagem, então os problemas poderiam ser facilmente resolvidos como uma engenharia de interpretação. Se um tipo específico de problema ocorre com frequência suficiente, pode valer a pena expressar instâncias do problema como sentenças de uma linguagem simples. Então, pode-se construir um interpretador que selecione o problema interpretando essas sentenças. Podem ser matemáticas ou não, e com isso realizar uma conta muito mais facilmente interpretada. Falando sobre a estrutura de classe do intérprete, vou falar resumidamente o que é cada uma. O client é a classe que cria a árvore de sintaxe abstrata para um conjunto de instruções na gramática especificada. Essa árvore é criada com a ajuda de instâncias das classes non-terminal-expression e terminal-expression, né? Como a gente pode ver ali. O context é uma classe que contém informações de entrada e saída, que são usadas pelo intérprete. O Abstract Expression é uma interface que define a operação que vai ser interpretada, como divisão, multiplicação e etc., que deve ser implementada por uma subclasse. O Non-Terminal é uma classe que implementa a expressão, isso pode ter outras instâncias do Expression, e a gente tem um Terminal, que é uma classe que implementa a expressão. Vou falar aqui um pouco sobre uma aplicação em uma situação concreta com um código. Vou falar resumidamente aqui um pouco sobre esse código. A gente tem que entender que o intérprete é um padrão responsável por criar interpretações de um código, né? Ou seja, passamos algo para ele e ele vai ser responsável por processar e interpretar o nosso parâmetro. Primeiro nós devemos ter um número, né, para realizar as operações matemáticas. Com isso a gente vai criar aqui nossa primeira classe, a classe número. Logo após isso, né, através de um parâmetro, vamos passar o número realmente que nós queremos receber. Após isso, a gente vai criar a classe soma, que vai ser o nosso operador. Na classe soma, ela vai ser responsável por interpretar expressões de adição. Sabendo que uma expressão deve receber um número à direita e à esquerda, podemos ver que são dois fortes candidatos a serem recebidos em nosso constructor, pois sem eles não iremos ter o que interpretar, né? Aqui a gente pode ver nossa classe somar completa com o nosso constructor. E agora a gente vai criar a nossa primeira interface. A gente sabe que no Java podemos utilizar uma interface para dizer como uma classe deve se comportar, ou seja, quais métodos será obrigatório que ela tenha. Chamamos a interface de contrato e quem assiná-lo deve seguir suas regras. Após a realização da nossa interface, a gente vai sobrescrever ela dentro da nossa função. Isso pode ser aplicado pelas operações de somar, divisão e multiplicação. Assim a gente consegue ver aqui outros exemplos e podemos aplicá-la e assim
A gente pode ver aqui as saídas dos resultados e a gente pode ver aqui, ó, tudo sendo implementado certo na classe main. E com isso, a gente tem um belo exemplo de um intérprete em ação. Basta você aplicar esse código, suas interfaces e tudo mais. E esse é o nosso trabalho sobre intérprete e o iterator.